Se você pode tocar o Chopin noturno em dó menor, eu me caso com você na hora. Harper, que não tirou os olhos a tela do celular enquanto ela lançava aquele desafio gélido. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajudem-me a alcançar 1000 inscritos. Seu clique significa o mundo para mim. O clique de seus saltos ecoou pelo grande saguão de mármore do Lyra Records, cada passo soando agudo e deliberado. O silêncio era tão profundo que o zumbido distante do chão polidor soava como uma respiração lenta e constante. Marcus Reed, um homem negro musculoso, aproximando-se dos 40, estava ajoelhado enquanto limpava meticulosamente cada vinco e curva do piano de cauda no centro do salão. A luz dos acessórios ornamentados dançava sobre o piano, polido, dando-lhe uma presença quase sagrada em vez de mera de escritório. Marcus lidou com isso com o cuidado de alguém que cuida de um objeto inestimável. Herança, cada movimento imbuído de ternura, precisão e reverência. Por fim, Harper olhou para cima, seu olhar percorrendo o zelador com indiferença casual, entremeado por um sorriso irônico. Ela franziu a testa ligeiramente quando Marcus permaneceu em silêncio. Frustração tingida de curiosidade impulsionou a falar novamente. Seu tom mais frio desta vez, como se estivesse provocando. Não. Você está me ouvindo? Só então Marcus se levantou lentamente e se virou para encará-la. Seus olhos castanhos profundos encontrou os dela, mostrando lampejos de surpresa, mas sem medo. Naqueles olhos havia algo que roubou o fôlego de Harper, uma tristeza antiga sustentada por uma calma absoluta, como se ele já tivesse enfrentado tais desafios inúmeras vezes antes. Eu ouvi você, ele respondeu suavemente, seu voz quente, mas poderosa, ressoando pelo saguão vazio. Mas isso não é uma peça que você toca por desafio. Harper arqueou uma sobrancelha, intrigada. Ela tinha. Nunca imaginei que um zelador soubesse alguma coisa sobre música clássica, muito menos respondesse com tanta postura. Então você sabe, ela disse, com curiosidade estampada em sua voz. Marcus não disse mais nada. Ele voltou ao seu trabalho, dobrando o pano de polimento. Com cuidado lento e deliberado, cada vinco refletindo seu meticuloso e reservado natureza. Harper observou por mais um momento, tentando ler seus pensamentos, gestos, mas era impossível. Ela não conseguia entender o que ele estava pensando ou por que ela havia feito tal. Imprudente. Talvez o silêncio da meia-noite no saguão a tivesse levado a quebrar-o. Silêncio. Ou talvez fosse o seu olhar firme que a perturbava. Acho que você não sabe de nada, afinal. Ela murmurou baixinho, girando nos calcanhares, caminhando em direção ao elevador. Marcus permaneceu onde estava, observando silenciosamente a figura dela se afastando. Assim que as portas se fecharam, Harper relaxou a tensão nos ombros pela primeira vez em meses. Enquanto o elevador desceu, sua mente se recusou a se concentrar no trabalho. Seus olhos intensos a assombravam, enchendo-a de uma inquietação inquieta. Sozinho no vasto salão, Marcus retomou sua tarefa. Quando a última impressão digital foi apagada da superfície do piano, ele sentou-se calmamente no banquinho ao lado. Grandes pairavam sobre as teclas de marfim, mas ele não as pressionou. Seus olhos, fechados como se longas memórias adormecidas se estivessem voltando. Já fazia muito tempo que Marcus não tocou essas teclas como músico. Ele havia escolhido abandonar seus sonhos musicais, viver na obscuridade, dedicando-se à única coisa que mais amava, sua filha, que lutou contra uma doença com risco de vida e por quem ele sacrificaria tudo. Marcus abriu lentamente os olhos, exalou suave e voltou às suas funções como se nada tivesse acontecido. No entanto, no fundo de sua coração, as palavras descuidadas de Harper despertaram uma emoção poderosa que ele acreditava havia sido enterrado há muito tempo. De volta ao seu escritório de canto no último andar, Harper encostou-se à janela, olhando para as luzes da cidade, seus pensamentos completamente à deriva. Ela se lembrou como Marcus olhou para o piano, não como uma peça de mobiliário para limpar, mas como uma lembrança querida que ele ansiava por preservar. Ela nunca se sentiu tão curiosa ou perturbada por um estranho
Ela não conseguia entender por que havia lançado aquele desafio selvagem, nem porque sua postura serena, misteriosa, continuava ecoando em sua mente. Seu comportamento frio e profundo. As palavras não se encaixavam na imagem que ela tinha de um zelador. Quem é você realmente? Marcus Reed. Harper sussurrou para si mesma, surpresa ao ouvir seu nome se repetindo como uma melodia assombrosa. Ela não tinha ideia disso. Seu desafio improvisado havia dado início a uma história predestinada que nem ela nem Marcos poderiam prever. As primeiras notas pungentes de sua história de amor compartilhada havia começado oficialmente. Muitos dias se passaram, desde aquele estranho desafio que Harper fez. No entanto, Marcus Reed permaneceu tão misteriosamente silencioso como sempre, como se nada tinha acontecido. Mas para Harper, o piano de cauda no saguão agora tinha um significado totalmente diferente. Toda vez, ela passou. Seu olhar inconscientemente procurou a figura de Marcos, diligentemente. Polir e cuidar do instrumento como se fosse um tesouro inestimável. Esses pequenos gestos meticulosos deixaram Harper com um mal-estar inexplicável. Ela sentiu como se tivesse entrado em uma história cujo papel ela ainda não conhecia. Entender. Enquanto isso, Marcos continuou sua rotina noturna sem nem mesmo dar uma pista de que ele se importava com a curiosidade da mulher poderosa. Para ele, o silêncio era a melhor maneira de guardar o segredo profundo que ele passou anos enterrando. Uma noite, quando todo o prédio estava em um silêncio quase perfeito, Marcos parou mais uma vez ao lado do piano. Ele gentilmente limpou o menor partículas de poeira de sua superfície. Por um momento, uma luz fraca, mas vívida, brilhou em seus olhos. A luz de um verdadeiro artista contemplando um parente há muito perdido. Espírito. Marcos abaixou-se lentamente no pequeno banco, sua grande mão pairando sobre as teclas pretas e brancas sem pressionar uma única nota. Ele sentou-se assim, em silêncio sem fim, como se estivesse afundando em um passado distante. Em sua mente, o brilhante de um palco de teatro, aplausos estrondosos, sorriso gentil de sua falecida esposa, tudo surgiu. Nítido. Naquela época, Marcus Reed era uma estrela brilhante no mundo da música clássica. Música, vencedor de prêmio de prestígio e aclamado como um raro prodígio do piano. Sua vida estava repleta do brilho da fama, de uma carreira próspera e de um amor sem limites. Mas o destino foi cruel e não lhe permitiu saborear tamanha alegria por muito tempo. Fatídica, no meio de sua turnê mais importante até então, a esposa de Marcos, Júlia, foi diagnosticada com doença terminal. Câncer. Sua vida brilhante se transformou em um instante em um pesadelo implacável, forçando-o a fazer uma escolha de partir o coração, perseguir sua fama ou abandoná-la. Tudo para cuidar da mulher que amava e de sua filha recém-nascida. Marcos escolheu a família. Ele desapareceu de os holofotes para o espanto do mundo da música, deixando para trás a carreira que tanto sonhava, tornando-se em vez disso um dedicado. No entanto, apesar de seu sacrifício, ele não conseguiu salvar Júlia da doença cruel que lentamente ceifou sua vida. Na noite final, antes de passar, Júlia agarrou a mão de mas Marcos nunca cumpriu essa promessa. Após a morte de Júlia, a música tornou-se muito dolorosa para ele suportar. Ele escolheu se retirar do palco, vivendo na obscuridade silenciosa como zelador para enterrar as feridas gravadas profundamente em sua alma. Marcos retirou a mão das teclas, com o olhar pesaroso como uma melodia inacabada. Naquele momento, passos suaves atrás dele o trouxe de volta ao presente. Ele olhou para cima, assustado ao ver Harper, que estava ali. Harper observava Marcos em silêncio, seus olhos penetrantes cheios de curiosidade, enquanto, se ela tivesse testemunhado cada centelha de dor em seu rosto. Marcos tentou esconder seus sentimentos atrás. Uma expressão fria, mas era tarde demais. Harper vislumbrou um canto secreto de seu coração. Quem era você, Marcos? Ela perguntou gentilmente, seu frio habitual substituído por uma ternura rara. Você não é só um zelador, né? Marcos permaneceu em silêncio por um longo momento, depois suspirou. Todos nós temos uma passado, senhorita Key.
Nem todo o passado vale a pena ser ressuscitado. Eu só quero te entender melhor, disse Harper, seu olhar sondando. Algo mais profundo. Com que propósito? Marcos respondeu, sua voz cansada, mas resoluto. A verdade nem sempre torna as coisas mais fáceis. Estou acostumada com verdades desagradáveis, respondeu Harper com determinação nos olhos. Eu administro um império musical, Marcos. Sei que você já esteve no auge da sua carreira, então por que desistir de tudo para viver assim? Marcos a estudou atentamente, então se levantou silenciosamente e reuniu seus de limpeza, pronto para sair. Há coisas mais valiosas do que holofotes e aplausos, disse ele finalmente antes de se virar e ir embora. Eu escolhi a família em vez da fama, e nunca me arrependi disso. Harper ficou imóvel, observando seu silhueta desaparece na escuridão, seus sentimentos de perda e curiosidade crescendo, cada vez mais forte. As palavras enigmáticas de Marcos ecoavam em sua mente como uma assombração. Refrão, alimentando sua determinação de descobrir toda a verdade sobre este notável homem. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de Marcos, Harper se aproximou do piano dela. Dedos traçaram as teclas levemente enquanto ela se perguntava: será que Marcos algum dia retornará à música? Ou ele guardaria para sempre sua segredo sob camadas de poeira e tempo? Nem mesmo Harper sabia a resposta, mas ela tinha certeza de uma coisa. Marcos Reed não era mais apenas um anônimo zelador. Ele havia se tornado um mistério irresistível que Harper que não conseguia facilmente deixar ir. Nos dias que se seguiram àquela conversa assustadora, Harper que não conseguia parar de pensar no segredo escondido atrás dos olhos solenes de Marcos Reed. Cada vez que ela passava pelo piano de cauda no saguão da Lyra Records, isso lembrava da curiosidade não respondida e da inquieta e inexplicável em seu peito. Mas em pouco tempo, Harper estava forçada a deixar de lado seus pensamentos pessoais quando uma crise inesperada puxou para o maior desafio desde que assumiu o comando da empresa. Poucas horas antes do início da gala beneficente anual da Lyra Records, Jennifer Allen, assistente de confiança de Harper, invadiu seu escritório e deu de cara com pálido de preocupação. Harper, temos um grande problema. A voz de Jennifer tremeu de preocupação. Estresse. Harper levantou os olhos da pilha de papéis em sua mesa, franzindo a testa. O que foi? Nosso pianista convidado, Lucas Evans, sofreu um acidente de carro. Ele está em o hospital e definitivamente não pode se apresentar esta noite. Harper congelou enquanto a ansiedade surgia dela. Esta gala foi crítica não apenas para seus investidores VIP, mas porque Lyra, a reputação da Records como líder em música clássica, dependia da apresentação desta noite. Ela fechou os olhos para se firmar. Jennifer, há mais alguém que possa intervir no lugar de Lucas no último minuto? Jennifer hesitou, depois balançou a cabeça. Receio que não. Lucas é o nosso melhor pianista. Não há tempo para trazer pessoa. Se cancelarmos, as consequências serão severas. Harper se levantou e caminhou até a janela do seu escritório, olhando para o horizonte. Lembranças passaram pela sua mente. Ela tinha sido uma pianista muito boa quando criança, até a proibição severa de seu pai. A última. A vez que ela tocou foi aos 12 anos, pouco antes de ele avisar. Não toque no piano de novo, a menos que você possa tocá-lo perfeitamente. Ela respirou fundo e voltou-se para Jennifer e disse com calma e determinação: eu substituirei Lucas. Os olhos de Jennifer se arregalaram. Harper, você tem certeza? Você não toca há anos. E este é um evento enorme. Tenho certeza. Harper interrompeu. Não temos outra opção. Escolha. Algumas horas depois, Harper entrou no grande palco em um vestido azul marinho escuro. Vestido. Os holofotes brilhantes formavam um halo avassalador ao seu redor. Suas mãos tremeu. Ela podia ouvir seu coração batendo forte no peito. Ela se sentou no piano de cauda, no centro do palco, lutando para se acalmar enquanto centenas de olhos expectantes observavam. Mas quando o primeiro notas soaram, ela percebeu que havia cometido um erro grave.
Seus dedos estavam rígido, sua técnica longa e não utilizada produzindo notas desafinadas e estranhas. O silêncio da audiência formal deu lugar a murmúrios inquietos. Quanto mais ela tentava, mais ela entrou em pânico. Cordas equivocadas caíram umas sobre as outras em um caos. Desordem. Na primeira fila, Richard Key, presidente do conselho, olhou furioso para seu sobrinha com raiva e decepção. Ao lado dele, Margot Lynn sorriu friamente, como se estivesse feliz em ver Harper se mostrar indigna de sua posição de CEO. Humilhado, Harper abandonou a peça no meio do caminho, levantou-se rigidamente e ofereceu uma curta. Ela fugiu do palco enquanto a plateia irrompia em aplausos dispersos e irônicos. Parado nas sombras no fundo do corredor, Marcus Reed observava o momento doloroso de Harper. Seus olhos mostravam uma profunda simpatia, mas ele só conseguia ficar em silêncio. Ele conhecia aquela sensação esmagadora de fracasso. Ele já havia sentido isso muitas vezes sob o brilho de um palco, mas desta vez o sofrimento pertencia a Harper Key, o poderosa que uma vez o desafiou. Harper saiu correndo do palco com os olhos vermelhos. O salão dos bastidores. Ela ofegava por ar como se estivesse acordando de um pesadelo. Olhando no espelho, ela ficou cheia de vergonha e autoaversão. Minutos depois, a porta se abriu e Richard Key entrou, com a voz fria e furiosa. Harper, você fez dessa empresa inteira motivo de chacota. Sabe o que fez? Harper se obrigou a se acalmar, com a voz trêmula. Desculpe, eu não pensei. Eu não pensei. Você. Nunca pense no futuro. Richard retrucou. Margot estava certa. Você é um amador, arrogante e descuidado. Se você não consertar essa bagunça imediatamente, o conselho perderá a paciência com você. Ele se virou e saiu, deixando Harper jogado em uma cadeira, esmagado pela pressão e pela decepção. Na sombra da porta, Margot observava com um sorriso triunfante e gelado. Este era o momento que ela estava esperando para tirar Harper da cadeira de CEO e tomar o poder. Ela sabia que quanto mais profunda a ferida de Harper, mais fácil seria derrotá-la, e pretendia explorar esse fracasso completamente. Enquanto isso, Marcus ficou em silêncio no canto escuro, observando a retirada de Harper. Com o coração perturbado, ele percebeu que estava sendo arrastado para a luta de poder implacável que uma vez jurou evitar. Para sempre. Mas naquele momento, o piano e o músico eram um só há anos. Seus olhos estavam fechados, completamente, imerso em cada nota, cada frase uma terna confissão de tristeza e consolo. Harper ficou paralisada com o talento extraordinário e a intensidade emocional de Marcus. Naquele instante, toda a sua dúvidas e curiosidades se cristalizaram. Este homem não poderia ser apenas um zelador. O profissionalismo e a arte com que ele tocava revelavam um passado oculto. Uma carreira brilhante pela qual ele lutou tanto. Para enterrar. Quando os acordes ressonantes finais desapareceram, Marcus abriu os olhos e olhou calmamente. Nas teclas, Harper não conseguiu mais se conter. Ela deu um passo à frente, o leve barulho chamando sua atenção. Ele pareceu surpreso, mas rapidamente recuperou sua compostura. Senhorita Key, você toca muito bem. Harper sussurrou, com a voz ainda trêmula. Aquele pedaço que acabei de massacrar. Você fez isso perfeitamente. Marcus encontrou o olhar dela com uma hesitação gentil. Eu só queria ver como a música poderia viver. Não queria me intrometer. Você não se intrometeu. Harper respondeu com mais firmeza agora. Na verdade, eu nunca ouvi. De Chopin o Noturno tocou tão lindamente. Como você consegue? Marcus parou por um momento. Então falou baixinho. Você não percebeu porque nunca sentiu a música de verdade. A técnica importa, mas o mais importante é deixar seu coração fluir em cada nota. Este noturno é sobre perda, esperança e profunda tristeza. Você estava muito focado em agradar todos os outros para ouvir seu próprio coração. Harper ficou em silêncio, observando atentamente. Suas palavras pareciam tocar feridas que ela havia enterrado há muito tempo. Você também ignora o silêncio entre as notas. Marcus continuou gentilmente. Essas pausas são onde a alma da música emerge. Elas devem ser acolhidas, não temido.
Talvez você esteja acostumado a controlar tudo, mas a música não pode ser forçada. Ela precisa respirar. Harper sentiu como se a enxergasse através dela. Ela assentiu e sussurrou. Obrigado, Marcos. Ele ficou em silêncio por um longo momento e depois se levantou lentamente. Apenas a visão de alguém que fracassou nos palcos mais vezes do que consigo contar. Marcos começou a se afastar, mas Harper se recusou a deixá-lo escapar novamente. Marcos, ela chamou, fazendo parar. Por favor, por que esconder tanto talento? Por que escolher ser um zelador anônimo? Ele se virou, com os olhos pesados de tristeza. Nem todo presente merece ser exibido. Senhorita Key, às vezes é uma lembrete do que perdemos. Com isso, Marco saiu em silêncio e Harper ficou ali, mais confusa e curiosa do que nunca. Ela percebeu que ele tinha vivido outra vida, uma de glória e uma reivindicação, mas também de profunda dor e perda. Harper permaneceu perto do piano. Resolveu descobrir a história de Marcus Reed. Ela sabia que isso poderia levá-la a perigoso, mas a curiosidade e a emoção ferozes que ele havia despertado nela não a deixavam parar. Ela jurou mergulhar em seu passado, convencida de que entender a história oculta de Marcos poderia desvendar suas próprias feridas, revelando que por trás de sua força e poder, ela também era profundamente vulnerável. O peso das palavras de Marcos naquela noite ecoou na mente de Harper por dias a fio. Incapaz de se livrar da curiosidade feroz, ela resolveu descobrir o verdadeiro passado daquele homem silencioso e insondável. Para a próxima semana, Harper vasculhou todos os arquivos que conseguiu encontrar sobre Marcus Reed, apenas para descobrir um emprego comum. Registro, como se nunca tivesse existido no mundo da música. Essa estranha ausência alimentou sua determinação ainda mais. Finalmente, através de um velho amigo que uma vez cobriu clássica como jornalista, Harper obteve uma pista crucial. Um pianista lendário, chamado Marcus Reed, havia desaparecido completamente dos palcos no auge de sua fama. Ela olhou fixamente para a foto granulada na tela do computador. O homem na foto, embora mais jovem, era inconfundivelmente Marcus Reed. O mesmo olhar profundo e intenso e as mesmas mãos, que tinha acabado de interpretar Chopin com uma beleza de cortar o coração. Harper continuou lendo, seu coração ficando mais pesado a cada linha. Marcus Reed, o mais jovem primeiro lugar de todos os tempos, vencedor do concurso internacional de música de Viena, compromissos como solista no Carnegie Hall, Royal Albert Hall e La Scala, reconhecido por sua técnica impecável e extraordinária. Em 2013, no auge de sua carreira, Marcos cancelou abruptamente todas as apresentações e desapareceu da vida pública quando sua amada esposa sucumbiu ao câncer. A garganta de Harper se apertou, rolando mais adiante após a morte de sua esposa. Marcos abandonou completamente sua carreira musical. Sem explicações, sem entrevistas. Ele se refugiou em reclusão para cuidar de sua filha de 2 anos, Luna, nascida com uma doença congênita crítica. Cardíaco. Recostando-se na cadeira, Harper respirou fundo. Tudo estava claro agora. Marcos não era um zelador comum. Ele era um pai que sacrificou a fama mundial para proteger sua filhinha. Uma onda de admiração e compaixão brotaram dentro dela. No dia seguinte, Harper o procurou, não como uma CEO poderosa, mas como uma mulher movida por uma tristeza compartilhada. Ela entrou no saguão principal, onde Marcos trabalhava em silêncio. Ele a reconheceu, mas sem dizer nada, evitando deliberadamente os olhos. Marcos, ela disse suavemente, sua voz cheia de genuíno calor. Que possamos falar. Ele fez uma pausa e então retomou sua tarefa em um tom frio. Eu não acho que haja qualquer coisa para discutir, senhorita Key. Eu sei a verdade. Harper persistiu gentilmente, mas firmemente. Eu sei quem você era, um pianista lendário. E eu sei porque você deu tudo de si. Para cima. Marcos finalmente olhou para cima, seus olhos escuros cautelosos e doloridos. Ele retrucou, a primeira rispidez real que ela já ouvirá em seu tom. Quem você pensa que é para entender minha vida?
Você mora em uma. Perfeito de poder e riqueza. Você pode comprar qualquer coisa com dinheiro, exceto paz pela qual luto todos os dias para manter Luna viva. Harper recuou diante da intensidade dele. Ela nunca o vi bravo, e isso mostrava quão profundas eram suas feridas. Sinto muito se te ofendi, ela disse calmamente, com a seriedade brilhando em seu rosto. Olhos, eu não queria te machucar. Eu só queria ajudar. Você não pode me ajudar. Marcos disse friamente, virando-se. Fique fora da minha vida e da Luna. Não precisamos de ninguém, especialmente a sua. Harper observou partir, com o peito vazio, com rejeição. No entanto, ela entendeu que suas palavras brotavam de uma dor mais profunda do que ela poderia imaginar. Mesmo assim, uma nova determinação se enraizou. Não importava o quanto ele a afastasse, ela encontraria uma maneira de mostrar a ele que ele não estava sozinho. Porque naquele momento, Harper sabia. Marcus Reed era muito mais do que um zelador sem nome ou um virtuoso esquecido. Ele era o homem mais extraordinário que ela já conhecera e a única pessoa que realmente conseguia enxergar as feridas ocultas que ela mesma tinha. Havia mantido enterrado por muito tempo. Só por essa razão, Harper jurou que nunca daria. Em cima dele. Enquanto Harper ainda estava sentado imóvel no canto da sala, mergulhado profundamente. Vergonha e decepção. O clamor do auditório foi desaparecendo gradualmente, deixando um quase sufocante. Ela enxugou delicadamente as lágrimas quentes do rosto e se levantou lentamente, determinada a deixar o lugar que acabará de testemunhar seu fracasso mais doloroso. Enquanto ela caminhava, no corredor escuro dos bastidores, Harper de repente ouviu um som vindo de longe, suave e lírico, como se fosse calmante. Alguém no silêncio. Ela parou no meio do caminho, com os olhos arregalados de espanto. Era a melodia que ela tinha acabado de estragar, de Chopin Nocturne em dó menor, mas agora foi tocado com perfeição, dolorosamente belo, com uma sutileza e emoção, profundidade que ela nunca tinha ouvido antes. Com o coração batendo forte, Harper se aproximou, com medo de destruir aquele momento frágil. Através de uma fresta estreita na porta ao lado das asas, ela viu Marcus Reed, sentado a um pequeno piano. O brilho fraco de uma lâmpada velha realçava sua força. Expressivos, seus dedos deslizavam sobre as teclas com graça natural, como se o piano e o músico eram um só. Seus olhos estavam fechados, totalmente imerso em cada nota. Cada frase é uma terna confissão de tristeza, acalmando feridas invisíveis. Harper ficou fascinado pelo talento extraordinário e pela intensidade emocional de Marcus. Naquele instante, todas as suas dúvidas e curiosidades se cristalizaram. Aquele homem não podia ser apenas um zelador. O profissionalismo e a arte em cada nota revelavam um passado oculto, brilhante que ele tanto lutou para enterrar. Quando a peça terminou em uma cascata de ressonância pura e sincera, Marcus abriu os olhos e olhou para as chaves em silêncio. Harper não conseguia mais. Conte-se. Ela deu um passo à frente. O leve ruído o assustou. Ele olhou, surpreso por um momento, mas depois se recompôs. Senhorita aqui, ele começou. Você. A peça é incrível, sussurrou Harper, com a voz trêmula de emoção. A peça. Eu simplesmente estraguei. Você fez isso perfeitamente. Marcus a olhou com gentileza. Hesitação. Eu só queria ver como a música poderia viver, disse ele. Eu não queria intrometer-se. Você não se intrometeu, respondeu Harper, seu voz mais firme agora. Nunca ouvi a de Chopin noturno tocou tão lindamente. Como você consegue fazer isso? Marcus hesitou. Depois falou baixinho. Você tocou de forma incompleta porque nunca sentiu de verdade. A técnica é necessária, mas o mais importante é deixar seu coração se fundir com cada nota. Este noturno é sobre perda, esperança e dor profunda. Você estava muito focado em agradar os outros para ouvir seu próprio coração. Harper ficou em silêncio, observando-o intensamente, suas palavras tocando feridas que ela havia mantido escondidas por muito tempo. Você também ignorou o silêncio entre as notas, Marcus continuou gentilmente. Essas pausas são onde vive a alma da música. Elas exigem respeito, não
Medo. Talvez você esteja acostumado a controlar tudo, mas a música não pode ser forçada. Deve ser liberado e deixado fluir. Harper sentiu como se visse direito. Através dela. Ela sentiu e murmurou: Obrigada, Marcos. Ele ficou em silêncio por um longo momento e depois se levantou lentamente. Apenas a percepção de alguém que falhou em inúmeras etapas, disse ele. Marcos começou a andar. Longe, mas Harper se recusou a deixá-lo escapar tão facilmente desta vez. Marcos, ela chamou suavemente, fazendo-o parar. Por favor, diga-me por que você esconde um talento tão extraordinário. Por que escolher ser invisível? Zelador. Ele se virou. Seus olhos eram poças profundas de infinita tristeza. Nem todo presente merece ser exibido. Senhorita aqui. Às vezes é um lembrete doloroso do que perdemos. Com isso, Marcos se afastou em silêncio, deixando Harper parado ali, mais perplexa e curiosa do que nunca. A verdade que ela vislumbrara não a deixava descansar. Ela sabia que ele havia vivido outra vida, uma vida de brilho e reivindicação, mas também de sofrimento e perda. Harper ficou diante do piano por um longo momento, sua determinação endurecendo. Ela sabia que investigar Marcus Reed poderia levá-la a um território perigoso, mas a curiosidade feroz e as emoções que ele havia despertado nela não a deixavam parar. Ela decidiu que iria descobrir todos os segredos que Marco estava determinado a manter escondidos, porque naquele momento ela compreendeu algo profundo. O passado dele era a chave para desvendar o dela. Mulher que parecia forte e poderosa, mas carregava feridas ocultas que nunca haviam verdadeiramente curado. A lembrança daquele momento musical especial permaneceu com Harper por muito tempo depois. Naquela noite, ela percebeu que nunca mais poderia retornar à sua antiga vida de solidão, poder e ambição. A imagem de Papai tem um amigo que eu gostaria que você conhecesse. De trás, Marcos emergiu Luna, uma brilhante menina de 8 anos, de cabelos cacheados e olhos arregalados e curiosos. Ela sorriu para Harper como se ela a conhecia há anos. Olá, senhorita. Sou Luna, disse ela alegremente, voz tão pura quanto um sino, e Harper não pôde deixar de sorrir calorosamente. Olá, Luna. Eu sou Harper. É um prazer conhecê-la. Harper respondeu, tocado pela de criança. Marcos deu um passo para o lado e convidou Harper para entrar no apartamento. Lá dentro estava, humilde, mas cheio de calor e vida. As fotos de família foram cuidadosamente organizadas em as paredes, e uma pequena mesa de centro continha um vaso de flores silvestres frescas. Mas o que chamou a atenção de Harper foi o velho piano no canto da sala de estar, suavemente espanado, com sua escrita à mão. Partituras empilhadas ordenadamente no suporte. Esta é a nossa casa, disse Marcos gentilmente, ainda hesitando enquanto permitia que Harper entrasse em seu espaço privado. Luna puxou a mão de Harper e a conduziu para o piano com olhos ansiosos. Senhorita Harper, você sabe tocar. Harper sorriu suavemente e sentou-se ao lado dela. Um pouco, mas tenho certeza de que não tanto quanto. Assim como seu pai. Os olhos de Luna brilharam maliciosamente. O papai é muito bom, mas faz tempo que ele não toca. Sinto falta da música dele. Marcos parecia inquieto, seu olhar caindo sobre as composições inacabadas. Harper entendeu imediatamente. Eram peças que Marcos nunca tivera coragem de terminar, cada uma contendo doces e dolorosas lembranças de sua amada esposa. Ele explicou em voz baixa, emocional. Estas são peças que escrevi para Júlia, a mãe de Luna, mas eu nunca tive coragem de terminá-los. Parecia um último adeus para o qual eu não estava preparado. Harper olhou para ele, com profunda simpatia. Luna pressionou levemente algumas teclas, produzindo uma melodia suave e aleatória. Então, disse, senhorita Harper, vou praticar piano muito, então um dia eu posso tocar essas peças para o papai. Acho que a mamãe ficaria muito feliz. Os olhos de Harper encheu-se de lágrimas com a sinceridade inocente de Luna. Naquele momento ela percebeu o pequeno, a menina,
Apesar das dificuldades, possuía uma maturidade e uma força além da sua idade. Como se a doença e a perda tivessem ensinado a valorizar a vida mais do que a maioria. Tenho certeza de que sua mãe ficaria muito orgulhosa, disse Harper calorosamente, escovando o cabelo de Luna para trás. E seu pai também. Marcos observou os dois. Seu coração se comoveu com o vínculo inesperado que se formou entre Harper e sua filha. Ele sempre tentou proteger Luna da dor, mas, pela primeira vez, sentiu-se em paz ao deixar Harper entrar em seu pequeno mundo. Naquela noite, os três prepararam um jantar simples. Risos, enchendo a cozinha. Luna contava animadamente histórias sobre a escola, amigos e sua sonho de se tornar pianista como seu pai. Naquela pequena cozinha, pela primeira vez em anos, Harper sentiu seu coração, aquecida por um tipo de felicidade que ela nunca imaginou ser possível. Depois que Luna adormeceu, Marcos sentou-se, ao lado de Harper na sala de estar, com os olhos preocupados e ternos. Obrigado. Você, Harper. Faz tempo que não vejo Luna tão feliz. Harper olhou para ele com carinho. Você não precisa me agradecer. Na verdade, sou eu quem. Quem deveria agradecer a vocês dois? Faz tempo que não sinto uma verdadeira felicidade em família. Marcos ficou em silêncio por um momento, olhando-a nos olhos com genuína gratidão e ternura. Ele sussurrou como se fosse para si mesmo. Talvez a Júlia estivesse certa. Eu não deveria ter desistido da música completamente. Não consigo esquecer ela, mas não posso manter Luna presa na minha dor para sempre. Harper colocou a mão sobre a dele. Ela. Voz reconfortante e encorajadora. Você não precisa esquecer Júlia para manter. Vivendo e amando. Acredito que ela sempre estará com você em cada pedaço que você escreva, no riso de Luna e em cada bela lembrança que você guarda com carinho. Marcos sorriu suavemente. Pela primeira vez em muitos anos, seu coração não parou. Sentir-se solitário. Naquele momento, ele percebeu que Harper havia entrado na vida dele e de Luna com genuína, ajudando-os a redescobrir a esperança na vida, no amor e o futuro. Um futuro que eles construiriam juntos, nota por nota inacabada. Os momentos de paz que Harper acabará de compartilhar com Marcos e Luna foram abruptamente quebrados por uma onda repentina e violenta da mídia. Certa manhã, assim que entrou no escritório, Harper sentiu-se curiosa e julgador, olhares de todos os lados. Antes que ela pudesse entender, Jennifer, sua assistente de confiança, entrou de repente, pálida e ansiosa. Harper, algo deu errado. Você precisa ver isso agora mesmo. Jennifer colocou o telefone na mesa de Harper. Na tela, um pequeno vídeo viralizou na velocidade da luz. O sangue de Harper ficou gelado ao perceber que a foto mostrava ela e Marcos tocando piano juntos no saguão da empresa na noite anterior. Filmado de um ângulo escondido, era bastante claro. A Lyra Records, poderosa CEO, perdeu em um dueto emocionante com um zelador negro de sua própria empresa. Seu coração bateu tão forte que ela mal conseguia respirar. Em poucas horas, as redes sociais e a imprensa explodiu com as manchetes sensacionalistas. O poderoso CEO Harper que namora uma zelador. Escândalo abala a Lyra Records. Os meios de comunicação investigaram a disparidade de status e riqueza e, ainda mais tóxico, a raça de Marcos. Comentários cruéis. Inundou Harper atacando-a impiedosamente e acusando-a de explorar Marcos para polir sua imagem ou prejudicar a empresa. Marcos também foi alvo de uma onda de cruéis. Harper sentiu como se o chão tivesse se aberto sob ela. Ela não se importava com ela própria reputação, mas a ideia de Marcos e Luna sofrendo tamanha crueldade dilacerou seu coração. Antes que ela pudesse reagir mais, disse Jennifer, Richard, acho que você teve tempo suficiente para reconsiderar. Você emitirá uma declaração negando esse romance absurdo. Correto. Um silêncio opressivo caiu sobre a sala enquanto todos os olhares se fixavam em Harper. Ela fez uma pausa. Por alguns segundos, então olhou Richard diretamente nos olhos e disse calmamente, sinto muito, mas não posso fazer isso. Murmúrios de dissidência percorreram sala de reuniões.
Os olhos de Richard brilharam, sua voz tremendo de raiva. Harper, faça. Você percebe o que está dizendo? Você está disposto a destruir tudo o que construímos por causa de um momento estúpido de imprudência. Não foi imprudente, respondeu Harper com firmeza, com a voz firme. Marcos é um homem digno de respeito. Recuso-me a negar o que meu coração sabe ser verdade. Se eu devo escolher entre o amor e o título de CEO, não preciso pensar mais. Eu escolho o amor. Margot riu ironicamente. Amor. Harper, você realmente acha que está vivendo um romance sentimental? Isso é o mundo real onde a fama e o poder são o que importa. Harper considerou Margot com pena. Talvez isso seja verdade para você, Margot, mas para mim, nenhuma quantidade de fama ou o poder sempre importará mais do que viver fielmente ao meu próprio coração e consciência. Richard bateu a mão na mesa, com o rosto vermelho de fúria. Você está cometendo um erro grave, Harper. O conselho nunca tolerará que você prejudique a imagem da empresa. Mas, muito bem, deixe o conselho fazer o que achar necessário, respondeu Harper suavemente, seus olhos firmes. Mas eu não abandonarei Marcos. Ele não fez nada de errado para merecer esses insultos. A voz de Richard ficou gélida. Então eu estou forçado a pedir sua demissão imediata. Você perderá tudo, Harper. Você realmente acredita que o homem vale o que você está prestes a sacrificar? Harper permaneceu firme, destemido e impenitente. Posso perder o título de CEO. Posso perder o poder, mas preservarei o que importa. Acima de tudo, minha integridade e meu coração. Marcos merece isso, e eu nunca me arrependerei. Esta escolha. Margot torceu o lábio em um sorriso irônico, autossuficiente para espaço para ouvir. Um tolo sempre será um tolo. Harper encontrou o olhar de Margot com um brilho. Convicção. Se a sinceridade e o amor são tolos aos seus olhos, então fico feliz em ser um tolo. Para a vida. A tensão pairava no ar. Harper olhou em volta uma última vez e então falou clara e decisivamente. Se o conselho não puder aceitar esta verdade, então, por meio deste, renunciou ao cargo de CEO da Lyra Records, com efeito imediato. Ela caminhou em direção à porta, cada passo forte e resoluto. Ao passar, Richard, ele sibilou. Você está se destruindo, Harper. Você vai se arrepender disso. Harper parou por um momento, encontrou seu olhar e respondeu com firme certeza. Só vou me arrepender de não ter feito isso antes, Richard. Já vivi na sombra dos outros por muito tempo. Longo. Ela abriu a porta e deixou a sala de reuniões para trás, o ar crepitando com silenciosa e olhares de desprezo. No entanto, quando ela emergiu no corredor, Harper sentiu uma leveza inesperada. A luz suave do corredor parecia atraí-la para um lugar completamente diferente. Futuro. Um futuro que ela escolheria para si mesma, livre da fama ou de outros. Expectativas. Deixando a companhia para trás, seus passos eram desimpedidos. Ela conhecia o caminho. A frente seria árduo, mas ela nunca se sentiu mais poderosa ou livre. Por sua vez, no caminho para casa, Harper pensou em Marcos e Luna, com o coração transbordando de esperança e determinação. Ela entendeu que não estava apenas lutando pelo amor, mas pela justiça e pelos valores que realmente importam. Vida, coisas que o dinheiro e o poder nunca poderão comprar. Não importa o que o futuro reserva. Harper acreditava que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em muitos anos. Ela estava vivendo fielmente consigo mesma, e isso para Harper era seu maior triunfo. No momento em que Harper saiu da empresa, seu coração ainda estava acelerado pela difícil decisão que acabará de tomar. Mas, no instante em que seu telefone tocou e Marcos apareceu na tela, um estranho medo tomou conta dela. Ela respondeu, e a voz trêmula de Marcos veio, completamente diferente de sua calma habitual. Harper, Luna, ela está em estado crítico. Eu não sei o que fazer. O coração de Harper pareceu parar. Ela se forçou a falar, uniformemente. Fique calmo, Marcos. Já estou aí. Onde está a Luna? No hospital central da cidade. Sua voz falhou. O pânico era claro como o dia. Ela chamou um
Cavalgou e correu para o hospital. Cada segundo se estendia excruciantemente. Ao chegar, ela encontrou Marcos caído no chão do lado de fora do pronto-socorro, com os olhos vermelhos e fundos de desespero. Harper correu até ele, pegou sua mão trêmula e falou suavemente: Marcos, eu estou aqui. O que está acontecendo com Luna? Ele olhou para ela, a dor gravada em cada linha do rosto dele. Ela teve uma parada cardíaca repentina. Os médicos dizem: é muito sério. Eles estão fazendo tudo o que podem, mas não podem prometer nada. Seu peito apertou com suas palavras. Ela viu o homem que sempre se manteve forte, agora completamente quebrado, seus olhos cheios de desespero que ela nunca tinha visto antes. Testemunhado. As portas do pronto-socorro se abriram e um médico saiu, com uma expressão séria. Marcos se levantou de um salto, com a voz trêmula. Doutor, como está Luna? O médico suspirou, pesadamente, tom solene. Sua filha sofreu um colapso cardíaco grave. Nós temos. Estabilizou seus batimentos cardíacos, mas agora ela está em coma profundo. Seu estado é crítico. Ela precisa de um especialista de ponta. Equipe imediatamente. Nossas instalações não aguentam. Marcos congelou, com o joelho cedendo. No banco, a voz embargada pela angústia. O quê? O que eu faço agora? Harper não hesitou. Deu um passo à frente, com determinação inabalável. Providencie um transporte aéreo imediato para o melhor hospital. Eu cubro todas as despesas. Luna precisa dos principais especialistas do Hospital Infantil de Boston. O médico pareceu surpreso e assentiu rapidamente. Se você podemos providenciar isso, nós coordenaremos e a transferiremos esta noite. Marcos se virou para Harper com a voz tremendo. Harper, você não precisa. Eu farei qualquer coisa para salvar Luna e apoiar você, disse Harper com firmeza, sua promessa inquebrável. Vamos superar isso juntos. Você não está mais sozinho. Naquela mesma noite, um jato médico levou Luna para Boston. Harper aproveitou todos os contatos e recursos que tinha para garantir uma rápida, porque em momentos como esses, cada segundo conta. Em Boston, uma equipe de cardiologia pediátrica de ponta assumiu imediatamente comando. Esperou do lado de fora da sala de cirurgia. Marcos sentou-se desmaiado, cabeça baixa, ombros tremendo de exaustão e desespero. Harper sentou-se ao lado dele, gentilmente, envolvendo os ombros dele com um braço. Sua voz era suave, mas resoluta. Você foi tão forte por tanto tempo, Marcos. Agora, deixe-me ser forte por você. Luna é uma lutadora, assim como o pai. Ele levantou a cabeça para olhá-la. Gratidão e culpa se misturavam em seus olhos. Eu a deixei sofrer demais. Eu não era forte o suficiente para protegê-la. Marcos, Harper interrompeu gentilmente, mas firmemente. Pare de se culpar. Você é o pai mais dedicado que eu conheço. Você sacrificou tudo por Luna, e ela sabe disso mais do que ninguém. Marcos olhou para ela como se a visse claramente pela primeira vez. Em seu. Marcos sussurrou gentilmente. Acabei de receber convite de uma grande instituição de caridade de Boston. Eles querem organizar um evento beneficente especial. Concerto para Luna, e eles gostariam que você se apresentasse. Marcos olhou para Harper, seus olhos, nublado pela dúvida e preocupação. Eu não sei se consigo. Já faz tanto tempo que não. Estava em um palco. Harper colocou suavemente a mão sobre a dele, seu olhar caloroso e sincero. Você consegue. Esta não é apenas uma arrecadação de fundos para Luna. É a sua chance para se reencontrar, Marcos. Eu acredito em você e Luna também. Marcos a encarou por um longo momento, seu coração tocado pela fé inabalável dela. Finalmente, ele assentiu com a cabeça. Levemente, sua voz baixa, mas determinada. Tentarei novamente por Luna e por você. O dia do concerto chegou mais cedo do que Marcos esperava. O Boston Symphony Hall estava banhado por uma suave luz, e centenas de apoiadores lotaram os assentos, ansiosos para ajudar Luna. Nos bastidores, as mãos de Marcos tremiam enquanto ele olhava para as teclas do piano à sua frente. Harper estava ao lado dele,
segurando sua mão firmemente, e murmurou: Lembre-se, você não está sozinho aí em cima, Marcos. Luna e eu estamos com você. Marcos respirou fundo, subiu ao palco sob aplausos estrondosos, curvou-se suavemente e sentou-se no grande piano, encarando as luzes pela primeira vez em anos. No momento em que seus dedos tocou as teclas, anos de emoção reprimida jorraram. Ele fechou sua olhos, imaginando o sorriso gentil de Júlia e a risada radiante de Luna dando-lhe força. Então Marcos começou a tocar a peça mais importante de sua vida. Uma melodia nascida do amor, sacrifício e esperança feroz. Cada nota que ele tocou era uma oração sincera para Luna, carregando cada grama de sua devoção como um pai lutando para salvar sua filha. Sua música era terna, profundo e doloroso, mas infundido com o poder ilimitado da esperança, lavando sobre o corredor e movendo cada ouvinte ao seu âmago. Na primeira fila, Harper conseguiu conter as lágrimas enquanto ouvia. Ela sabia que cada nota contava a história de Marcos, suas perdas, sua dor, mas também sua coragem e fé no futuro. Enquanto isso, em um canto mais escuro no corredor, Margolin observava com frieza e cálculo. Ela ficou descontente ao ver Marcos comemorado e Harper aclamado por seu nobre gesto. Margot esperava expulsar Harper do empresa. Agora ela queria que suas reputações fossem destruídas. Mas não importava quais esquemas Margot planejasse, isso momento pertenceu inteiramente a Marcos. Sua música se elevou acima do ciúme e do ódio como luz dissipando a escuridão, tocando todos os corações da plateia. Quando Marcos tocou o acorde final, o salão caiu em silêncio reverente, ninguém ousando quebrar aquele momento sagrado. Ele tirou as mãos das teclas, deixando a ressonância final ecoar no espaço silencioso. Naquele momento, o telefone de Harper tocou. Ela deslizou para os bastidores para atender. Do outro lado da linha, o médico de Boston. Vozes tremiam de alegria. Senhorita Key, é inacreditável. Luna acordou, totalmente consciente e respondendo maravilhosamente. Seu coração está se recuperando milagrosamente. Harper ficou sem palavras de emoção, com lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. Ela correu de volta para o palco no momento em que Marcos se levantou para cumprimentar a multidão. Marcos, a Luna está acordada. Ela está ótima. Marcos congelou por um instante. Então seu coração pareceu explodir de alegria. Ele pegou Harper em seus braços, com lágrimas, livremente enquanto falava sem hesitação. Obrigado, Harper. Você me ajudou a encontrar a música da minha vida novamente. O público explodiu em estrondos, aplausos e vivas, todos testemunhando o milagre que se desenrolava em Marcos. Vidas de Luna. Ao longe, Margot estava, punho cerrado de raiva, sabendo que ela poderia quebrar o poder do amor e da sinceridade. Naquele momento, Marcos soube que tinha. Redescobriu a luz da sua vida. E desta vez, nunca mais a perderia. Ele olhou para Harper com olhos cheios de amor e gratidão, pronto para entrar no futuro, onde o amor, a fé e a música caminhava sempre ao lado deles. Após o concerto emocionante e a notícia milagrosa da recuperação de Luna, Marcos e Harper retornaram imediatamente ao hospital de Boston naquela mesma noite. No momento em que entraram em seu quarto e viram Luna sentada na cama, oferecendo um sorriso fraco, mas radiante, Marcos sentiu. Seu coração voltou à vida. Ele correu para perto da filha e apertou suas mãozinhas frágeis. Papai, ouvi sua música. Luna sussurrou sua voz tão leve quanto uma brisa, mas cristalina. Claro, acordei por causa da sua música. Eu sabia que você não desistiria. Marcos segurou dela, lágrimas de alegria fluindo livremente, como se toda a sua dor e preocupação tivessem sido levado embora. Harper ficou parado na porta, testemunhando silenciosamente este momento sagrado, seus olhos brilhando de emoção e seu coração cheio de profunda alegria. Nos dias que se seguiu, a recuperação de Luna surpreendeu até os médicos. Harper ficou ao seu lado, cuidando dela, conversando com ela e tocando música. Para ela, o riso claro e alegre de Luna retornava dia após dia, trazendo uma
Brilhante de volta à vida de Marcus, uma luz que parecia perdida na escuridão. Por tanto tempo, naqueles momentos de paz com Luna, Marcus e Harper ficaram mais conscientes dos sentimentos profundos que tinham um pelo outro. No entanto, as cicatrizes do passado e o medo de serem feridos novamente os fizeram hesitar em confessar suas verdadeiras emoções. Uma noite, depois que Luna adormeceu em seu tranquilo quarto de hospital, Marcus e Harper entraram no corredor e fiquei perto de uma grande janela com vista para as luzes cintilantes de Boston. O corredor estava silencioso, quebrado apenas por seu batimentos cardíacos e respiração suave. Marcus se virou para Harper, sua voz gentil, sincero, mas tingido de preocupação. Harper, você se sacrificou tanto por mim. Você perdeu sua posição de CEO e tantas coisas que você antes prezava, tudo para ajude-me e a Luna. Não consigo nem começar a expressar o quanto sou grata. Harper olhou para ele com olhos ternos, mas firmes. Marcus, o que eu perdi não é nada, comparado ao que eu encontrei. Eu encontrei a mim mesmo, um verdadeiro propósito na vida e, o mais importante, eu encontrei você. Luna, essas são as coisas que realmente importam para mim. Marcus apertou a mão dela. Sentindo o calor e a honestidade em seu toque, seu coração batia forte enquanto ele falava, voz trêmula de emoção. Pensei que meu coração tivesse morrido com Julia. Mas, quando você entrou na minha vida, Harper, você a trouxe de volta à vida. Não consigo mais ficar em silêncio. Eu te amo, Harper. Eu te amo há muito tempo. Harper olhou em seus olhos, lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas, sua voz suave, mas poderosa. Eu também te amo, Marcus. Nunca imaginei que encontraria alguém como você. Alguém tão corajoso, tão altruísta e tão profundamente amoroso. Você me ajudou a perceber que a verdadeira realização na vida não é poder ou fama, mas vivendo autenticamente e sendo amado. Marcus abraçou forte. Alívio, felicidade e paz o invadiram. Em seus braços, Harper sentiu que finalmente havia encontrado o lar que sempre desejou. Uma família de verdade, onde ela pudesse ser ela mesma sem medo de julgamento ou expectativa social. Mas sua felicidade não foi facilmente aceita por todos. Margot Lynn, ainda, abrigando. Harper sentou-se lado a lado ao lado do velho piano, na pequena sala de estar. Marcus tocou suavemente uma peça delicada, cada nota relatando a jornada que eles fizeram. Compartilhado. Harper descansou a cabeça no ombro dele, sorrindo satisfeita. Não acredito que encontrei esse tipo de felicidade, ela sussurrou. Marcus, gentilmente, apertou a mão dela, sua voz um murmúrio suave em seu ouvido. Eu já pensei que a vida havia nada além de perda e tristeza, mas agora entendo que tudo acontece por uma razão. Sem essas dificuldades, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Harper olhou para ele, seus olhos brilhando de alegria e confiança. Marcus, agora, vamos superar todos os desafios juntos e nunca seremos sozinho novamente. Marcus sorriu, seu olhar caloroso e cheio de amor enquanto ele olhava em seus olhos. E eu prometo que nossa música sempre tocará, dissipando a escuridão e trazendo luz e esperança, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Eles compartilhavam uma amizade gentil, sincero, marcando o início de um lindo novo capítulo em suas vidas. Um lugar onde o amor, a fé e a música andariam sempre de mãos dadas, não importando o que a sociedade ou o preconceito pudessem trazer. O tempo passou silenciosamente, tecendo anos de paz e propósito em Marcus, a vida de Harper. Desde as primeiras notas suaves que ecoavam em sua pequena casa suburbana, essas melodias agora espalharam-se por todo o país, tocando milhares de corações. Uma vez que Luna estava totalmente recuperados, Marcus e Harper fundaram uma instituição de caridade chamada Melody of Hope. A missão era simples, mas profunda. Aproveite o poder da música para curar e confortar as almas das crianças que enfrentam doenças terminais, ajudando-as a encontrar alegria e esperança em meio às suas lutas. Melody of Hope começou como um humilde centro comunitário, mas através do amor e sinceridade de Marcus, Harper e Luna, cresceu rapidamente, atraindo entusiasmo.
apoio de todos os lados. A história deles, um lindo amor forjado, através de provações, tornou-se uma fonte inesgotável de inspiração, ajudando muitos a quebrar a rígida estrutura social. Preconceitos que eles aceitaram há muito tempo. No entanto, a inveja amarga de Margot Lynn permaneceu, e ela espalhou implacavelmente falsos rumores para minar a reputação de Melody of Hope, tentando semear dúvidas sobre seus verdadeiros motivos. Marcus e Harper deram pouca atenção aos seus planos. Eles se concentraram apenas no que realmente importava, trazendo luz e esperança para aquelas crianças, compartilhando música de cura com todos que mais precisavam. Enquanto isso, Luna floresceu em uma jovem saudável e brilhante com talento musical notável, assim como ela. Paz. Sua profunda paixão e talento natural rapidamente a marcaram como uma jovem em ascensão. Do piano, ela herdou a habilidade extraordinária de seu pai e de sua mãe. Sem limites. Aos 16 anos, Luna deu seu próprio concerto de estreia para beneficiar Melody of Hope. Sob as luzes brilhantes do palco, ela apresentou sua composição original, A Art of Life, uma peça sobre lutando contra doenças, vencendo adversidades e renascendo. Cada nota contava sua história, levando o público às lágrimas, lembrando do poder milagroso da música e da força da fé. Nos bastidores, Marcus e Harper ficou de mãos dadas, com lágrimas de orgulho nos olhos enquanto observavam sua filha crescer e se tornar uma mulher confiante, compassivo. Eles perceberam que foi seu amor inabalável e fé feroz que os elevaram. Luna do desespero para a luz da vida. Nos anos que se seguiram, Marcus e Harper fez uma turnê por pequenas cidades e centros comunitários em todo o país, apresentando-se sem pensavam em fama ou fortuna. Para eles, a música havia se tornado um dom, uma dádiva sagrada. Missão de curar corações, espalhar amor e conectar pessoas, onde quer que fossem. Sua música deixou uma marca duradoura, penetrando a alma dos ouvintes como um riacho suave, lavando preconceito, dúvida e dor de longa data. Eles não apenas atuaram, eles ouviram, compartilharam e ajudou estranhos, trazendo nova esperança e significado para aqueles que mais precisavam. A melodia da esperança floresceu, disseminando seus valores humanísticos cada vez mais. Margot Lynn, depois de amargas falhas em tentar descarrilar Harper e Marcus, finalmente desistiu, percebendo que o amor e a sinceridade nunca poderiam ser conquistados por mentiras e ódio. Décadas depois, com os cabelos agora salpicados de prata, Marcus e Harper ainda se apresentavam em seu pequeno e aconchegante evento beneficente. Palco, sempre com Luna, agora uma pianista célebre, inspirando milhões. Em todo o mundo, sua pequena família costumava se reunir em volta do velho piano, tocando, juntos compartilhando histórias de amor, esperança e fé inabalável na vida. Dourada. Enquanto estavam sentados juntos no banco da varanda, Marcos sorriu, suavemente ao pôr do sol, seus olhos calmos e cheios de alegria. Ele pegou a mão de Harper, sussurrou. Sabe, Harper, uma vez pensei que minha vida permaneceria na escuridão. Para sempre. Mas você, Luna, e a música me trouxeram de volta. Através de você, eu aprendi que as perdas feridas do passado estavam me preparando para algo mais bonito e significativo. Harper apoiou a cabeça no ombro dele e sorriu suavemente. E por sua causa, aprendi que o amor e a sinceridade são mais fortes do que qualquer preconceito ou tempestade. Nossa música é mais do que melodias. É a pulsação dos nossos corações, a própria essência da vida. Marcus olhou profundamente nos olhos de Harper, a emoção inundando sua expressão gentil. Espero que depois de tudo isso, o que deixemos para trás no mundo seja amor, esperança e belos ecos que nunca desaparecem dos corações daqueles que os ouvem. Harper apertou sua mão, seu coração disparado. Paz, e acredito que ecoarão para sempre, como uma canção sem fim em todos nossos corações. E assim, no brilho quente do pôr do sol, Marcus e Harper sentaram-se juntos em silêncio, ouvindo a música de suas vidas. A canção escrita com amor, coragem, sacrifício e esperança feroz, deixando para trás uma profunda, bela e eterna ressonância em cada coração tocado por sua história. A história de Marcus,
Harper e Luna nos mostra que a música e o amor têm um poder milagroso. Eles transcendem preconceito, curam as feridas mais profundas da alma e deixam ecos que nunca desaparecem. Às vezes, uma única melodia eterna é suficiente para mudar uma vida, ajudando-nos a redescobrir a verdadeira esperança e a verdadeira sentido da vida. E você? Você já vivenciou um momento em que a música realmente transformou sua vida? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se você gostou deste emocionante, curta, compartilhe este vídeo com seus entes queridos e não se esqueça para se inscrever e receber mais histórias inspiradoras. Obrigado por ouvir e até breve. Próxima vez.